Agradecemos mais uma vez, né, todos aqueles que resolveram participar e tiveram conosco durante todo esse período, né, desse ano, estudando a lição, fazendo reflexões a respeito da Bíblia e também um pouco da ciência e as relações da ciência com a religião. Agradeço a todos que resolveram participar, estar aqui com a gente nesses momentos. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti as oportunidades que nos dá, seja conosco, nos momentos que se seguem, para que possamos compreender um pouco mais e mais a verdade que o Senhor quer nos revelar. Seja conosco, conduza com o Teu Santo Espírito. Pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. O tema aqui é crise de identidade. É a nova lição que está começando, por isso, apesar de ser 31 de dezembro, que é na quinta-feira, ela já está envolvendo um tema ligado ao livro de Isaías. Recomendo, quem não leu o livro de Isaías, que faça uma leitura, porque esse livro é muito importante. Ele tem profecias que até hoje não aconteceram, ainda estão em processo de acontecer. Porque Deus deu para Isaías, né, várias informações do futuro que ia acontecer com o povo de Israel e também com a humanidade. Deus faz um convite para você, para mim, para toda a humanidade, porque Deus, como eu fico pensando assim, como explicar as ações de Deus? A forma mais fácil para mim é como se eu tivesse um tabuleiro de xadrez, né? E esse tabuleiro, Deus consegue ver todos os movimentos, né, de todas as peças, né? E essas peças somos nós e também os seres, né, que estão no universo. E essas peças se movem, inclusive também a própria universo fazem parte desses movimentos. E Deus consegue prever todos esses movimentos possíveis. E Ele faz a escolha melhor possível, dentro da compreensão e capacidade divina, que está muito além da nossa. E Deus faz um convite para nós, porque Ele sabe que mesmo depois do pecado, mesmo na situação em que nós nos encontramos, que é difícil muitas vezes, nós somos envoltos em pecados, em dificuldades, em problemas, né? Em morte, luto, pranto, dor, tantos problemas. Mas mesmo assim, Deus tomou a decisão de nos dar uma segunda oportunidade. E Ele faz esse convite para nós hoje, para você também, se você não tiver recebido esse convite ainda. Venham, pois, e vamos discutir a questão. Então Deus, a gente fica dizendo, às vezes Deus está longe, Deus está distante. Não é que Deus esteja longe ou distante. Se Deus surgisse na glória dele, nós seríamos consumidos. Então ele tomou a decisão. Eu vou enviar a mensagem em visões para os profetas. E essas mensagens, essas visões, vão servir para o povo poder estar em contato comigo. Ouvir a minha vontade e fazer, né, tomar decisões em relação à posição que Deus toma. Então Deus diz, venham discutir comigo a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate é vermelho, né? Eles se tornarão, escarlate, né? Agora eu não posso dizer que é vermelho, escarlate. Vou checar aqui. Mas o importante é que Deus diz que nós vamos ficar branco como a neve. Mas a questão da cor aqui é do aspecto, né? Não de que o branco é melhor, ficou vermelho, é isso mesmo. Escarlate é vermelho, que se tornarão brancos como a neve. E porque está relacionado com o sangue, né? A cor do nosso sangue, todos nós temos sangue vermelho. E nós podemos ver que dentro do contexto do texto que Deus está falando, se nós virmos aqui o livro de Isaías, Isaías capítulo 1, Deus está falando de injustiças, né, e que são causadas pelo povo até chegar à morte de pessoas. E Deus está contrário a isso. E nós podemos ver que muitas das nossas decisões, infelizmente, está envolvida com sangue de pessoas. E isso é muito sério, né, porque a gente está tomando decisões como nações, como pessoas. E essas decisões estão envolvendo a vida de pessoas. Alguns às vezes estão falando, né, sobre questões, né, de como estamos falando agora, a questão de aborto, essas coisas todas. Uma vida
inocente, nós temos que ter muito cuidado. Porque Deus trata esse assunto com questão séria. E nós temos que entender que o sangue inocente Deus cobra. É por isso que aqui diz que vocês, né, podem estar envolvidos, né, com algumas coisas relacionadas com o sangue, ou seja, a vida de pessoas, mas mesmo assim, Deus tem um plano para tornar nossos pecados brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Salmo 78, verso 40 a 41 diz: quantas vezes o provocaram no deserto? Aqui é a história de Israel quando estava lá no deserto. A gente pode ver que a compreensão, o comportamento da população, do povo de Deus, a gente pensa que o povo de Deus hoje está muito diferente do passado e às vezes não está. Nós temos muitas semelhanças com isso. Mas mesmo assim, Deus não desiste da gente facilmente. Mas aqui Deus revela quantas vezes o provocaram no deserto e o entristeceram na solidão. Voltaram atrás do que? Na aliança que a gente fez com Deus. Às vezes a gente volta atrás. E isso entristece a Deus. E tentaram a Deus. Limitaram os santos de Israel. Por que limita? A gente limita a Deus. Nós temos condição de limitar a Deus. A nossa falta de fé impede que Deus haja em nós e por meio de nós para fazer grandes coisas. Mas a nossa falta de fé impede. Porque Deus tomou a decisão de agir junto conosco. Não sei as razões, mas muitas coisas que Deus faz, Ele quer estar junto conosco. Efésios 4,30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. A gente pode entristecer a Deus com nossas ações, com nossos comportamentos. E diz aqui, porque a gente não deve entristecer o Espírito Santo de Deus, porque nós fomos selados para o dia da redenção. Quando é que a gente é selado? O que significa selamento? Que a Bíblia fala da profecia de Apocalipse, né, sobre que a besta vai colocar um selo, né, na testa ou na mão. E Deus fala que quando nós aceitamos o Evangelho, né, está lá em Efésios, né, nós somos selados, né, pelo Espírito Santo. Efésios 4,30. Quando é que isso acontece? Acontece quando a gente aceita o Evangelho e esse Evangelho, nós tomamos a decisão de aceitar o Evangelho, Deus nos sela. E aí, meus irmãos, nós temos que ter muita atenção, né? Que alguns são selados, como o ladrão na cruz, não teve tempo de batizar, mas ele foi selado e Jesus prometeu para ele que ele ia fazer parte da redenção. Já a Bíblia fala aqui em João capítulo, né, 1, verso 12, diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, quando a gente recebe o Evangelho e toma a decisão de aceitar Jesus, ou seja, receber Jesus, Jesus nos torna o quê? Filhos dele. Porque a gente passa a crer nele. E aqui diz, aí nós aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Desse momento vem o batismo. O batismo é a confirmação dessa decisão que nós tomamos. E o Espírito Santo já sabe quando a gente toma essa decisão. E ele nos sela. Ou seja, ele diz, esse aqui é meu filho. Mas a gente pode entristecer um pai ou a mãe? Pode. A ponto de algum dia você rejeitar o Espírito Santo, que ele deixar você de lado. Pode acontecer. Assim como os pais também, às vezes, deixam os filhos fazer suas escolhas, mesmo sendo erradas. Por isso a gente tem que lembrar da história do passado. Qual a importância de ler a Bíblia? É justamente ver as tentações que Satanás leva o povo, a humanidade, a cometer para tentar aborrecer e tentar a Deus. Para que a gente também não esteja envolvido nisso. E aí, 1 Coríntios fala aqui, 10. 1 Coríntios 10 fala justamente, novamente, isso. Sobre esse cuidado que nós temos que ter de não fazer determinadas coisas, né, em relação a Deus.
Diz assim, ó. O povo assentou-se para comer e beber. Aqui o povo fez o que? Um bezerro de ouro. Esse bezerro envolve idolatria. Esse bezerro era o boi Apis. Esse boi representava a deusa mãe, que era Ísis, a deusa lua, e eles também adoraram o deus sol. E eles fizeram festa dedicada à deusa mãe, que era envolvida com orgia, relações sexuais, dentro do povo de Israel. É por isso que diz aqui, e não nos forniquemos. Ou seja, houve o que? Fornicação. Como alguns deles fizeram. E caíram no dia 23.000. E tem mais, ó. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Desobedeceram, dizendo que Deus não dava alimento para eles, que eles estavam passando fome, passando sede. Ou seja, muitos problemas que surgem na vida das vezes, a gente vê que é culpar a Deus, né? Se realmente Deus é culpado. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Aí diz, ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras. Estão escritas para aviso nosso, como eu falei, para que quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Lembra que eu falei? Por isso que a gente tem que ler a Bíblia, para a gente ver as formas que Satanás nos tentou a humanidade, para que a gente possa aprender a vencer essas provas. E aqui, Gênesis 6, 5, 6, Deus fala, ó, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Isso aqui foi antes do dilúvio. E que meus irmãos, é muito difícil, né? Nós podemos chegar a esse nível. E eu acho que nós estamos chegando. Porque Jesus disse que quando ele estiver voltando, vai ser como nos dias de Noé e nos dias de Ló. Ou seja, toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só mar continuamente. Então, chega um ponto que você começa a rejeitar o Espírito Santo, que chega um ponto que Satanás passa a ter controle da tua mente, a ponto de que tu só pensa coisa má continuamente. E aí as trevas tomam de conta. E quando chega esse nível, Deus se entristece a ponto de que ele tem que tomar uma decisão. Deus tomou uma decisão muito séria em relação ao dilúvio, porque ele tinha que cumprir a promessa que ele tinha dado a Adão e Eva. E só sobreviveu Noé, porque quem teve fé suficiente foi Noé e a família dele, da qual todos nós somos descendentes. E diz aqui, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Deus se arrepende? No original diz que Deus não se arrepende em algumas passagens. Mas esse arrepender aqui é no sentido de se entristecer, a ponto de ter que tomar uma decisão para poder combater o mal que Satanás tinha trazido para a humanidade. E diz aqui, ó, pesou-lhe em seu coração. E coração no original é a mente. Pesou na mente de Deus. Deus se entristece, meus irmãos. Não pensamos que o que nós fazemos, Deus não entristece. Entristece sim. E a humanidade tem trazido muita tristeza para Deus. Pode ter certeza. Mas o pacto que ele fez com Adão e Eva, e que ele fez com Abraão, Isaac e Jacó, ele vai cumprir. De dar oportunidade para nós. Deuteronômio 32, 7, 8 diz aqui, ó, lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará. Aos teus anciãos eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividiu os filhos de Adão um dos outros. Deus dividiu quando? Quando Nimrod, e Nimrod significa aquele que se rebela, nós não sabemos o nome de Nimrod, decidiu fazer uma torre para que se houvesse o dilúvio, mesmo tendo dilúvio, e as pessoas desobedecessem a Deus, ninguém iria morrer, quem tivesse na torre. Então Deus desce, está lá em Gênesis 11, confunde a língua. Nessa confusão da língua, Deus dividiu os filhos de Adão um dos outros. E Deus já fez a divisão, já pensando que naqueles que iam um dia tomar a decisão de aceitar ser salvo. Deus sabe quem são salvos, sabe? Mas Deus vai mandar pregar o evangelho para todos como testemunho. Mas Deus sabe quem vão ser os salvos. Não tenha dúvida. Ele é Deus. Estabeleceu os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel.
Agora tenha até certeza, a escolha de ser salvo não é Deus que decide por você, mas Deus sabe quem vai decidir. E em função disso, Deus envia o Espírito Santo para todos, mas Deus sabe que alguns vão rejeitar o Espírito Santo. Deus também que sabe tudo, porque ele conhece o fim desde o princípio. Como ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então ele diz para nós aqui em Isaías 1, de 1 a 3, do livro de Isaías, a visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzia, Jotão, Acais, Ezequias e de Judá. Isaías foi morto pelo um sobrinho dele. Isaías tinha parentesco com o rei. E de tão desobediente foi, mandou matar Isaías. Ou seja, nem sempre você ser um profeta verdadeiro não quer dizer que você não vai passar por dificuldades. Falar a verdade não implica que você vai ser livrado dos problemas. Às vezes vem mais problemas ainda. Mas nós temos que tomar uma decisão. O que vale? O que é mais importante? É viver e seguir a verdade ou passar a vida envolto na mentira? Eu prefiro seguir a verdade. Não sei qual pode ser a sua escolha. Eu espero que seja a verdade. Porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz aqui, ó, a mensagem que Jesus enviou para Isaías. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra. Então os céus podem ouvir? Tem um questionamento, né? Ou a terra pode ouvir? Porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Deus sabe que nós somos seus filhos. Mas são filhos o quê? Rebeldes. Aí Deus faz a comparação aqui. Ó. O boi conhece o seu possuidor. E o jumento, a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. Meu povo não entende. Isso é difícil para nós. Viu? Porque nós podemos estar envolvidos nessa situação. Ainda hoje. Nós fazemos parte do povo de Israel, mas nós não seguimos ao Deus de Israel. Deuteronômio 32, 39, 40 diz, ó, vede agora que eu o sou. É o quê? O que Deus está dizendo? Não há mais nenhum Deus e mais nenhum Deus há além de mim. Então, Deus está confirmando aqui que não tem outro Deus. Só há um Deus. É um nome coletivo? É. Quem é? Pai, Filho e Espírito Santo. Deus mata? Mata. Mas Deus faz viver? Também, e faço viver. Deus fere? Fere. Deus sara? Sara. Ainda tem mais. Ninguém há que escape da mão de Deus. Nem o próprio Satanás. Agora, Deus não força nossas escolhas. Mas Deus envia o Espírito Santo para que nós possamos fazer boas escolhas. Mas se nós rejeitarmos o Espírito Santo, uma hora, aqueles que rejeitarem de forma determinada, um dia vão morrer. Para sempre. E aqueles que se arrependem, Deus vai sarar eles. E Deus diz, porque levantei a minha mão aos céus e direi, eu vivo para sempre. Ele é eterno. E a vontade de Deus prevalecerá. Então nós temos que ter atenção. E vem um questionamento, que às vezes a gente fala, né? Às vezes a gente pensa que ciência e Bíblia não tem nada a ver com religião. Lá fala, escutem céus ou só a terra. Houveram várias teorias falando a respeito do espaço. E eu comecei a trazer informação aqui a respeito do som no espaço. Será que tem som no espaço? A ideia é que é um vácuo, né? Lá tem um vácuo. Por ter esse vácuo, você vai ficar levitando. Alguns têm essa concepção. E aí eu peguei essa matéria aqui, ó, da BBC. Agora não esqueci da data, mas é nova essa matéria. E diz assim, misterioso som que desconcertou o primeiro astronauta chinês no espaço. Talvez não seja tão nova. Apesar do espaço interplanetário e interestelar não ser completamente vazio. Então, antigamente, a hipótese dos modelos físicos é que o espaço era o quê? Vazio, vácuo. As moléculas de gás, tem gás lá. E os grãos de poeira, você tem poeira também, são tão esparsos que não formam
um meio contínuo que permita que as ondas sonoras sejam transmitidas diretamente. Mas a gente tem que estar partindo da hipótese que essas ondas sonoras são as ondas que nós ouvimos. Que essas ondas sonoras são as ondas do espectro, né, de som que nós conseguimos perceber. Por que eu digo isso? Porque o morcego consegue ouvir muito melhor do que nós. E vários animais veem e ouvem melhor do que nós. E cheiram melhor do que nós. Então o espectro, né, do som, ele é muito mais amplo do que nós percebemos. E a gente tem que entender que nem sempre porque nós não vemos não significa que não exista coisas lá. E é por isso que aqui em Hebreus 11, 3 diz, ó, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, os mundos, né, ou o universo, foram criados. Pela palavra, Deus falou e tudo foi criado. De maneira que aquilo que se vê, seja o que nós vemos hoje, na nossa realidade, na nossa percepção, nossa capacidade e limitação humana, não foi feito do que é aparente, ou em outras versões, do que não se vê. Aquilo que se vê foi feito do que não se vê. E aí você vê as teorias quânticas mostram claramente, né, o surgimento, né, de partículas como quarks. Aí já estão estudando partículas, estão tentando estudar a partícula que é o bóson de Higgs, que dura milésimos, né, ou milionésimos de segundos. Dura milionésimos de segundos na capacidade dos instrumentos que nós conseguimos medir. Porque quer dizer que podem existir partículas que nós não temos capacidade, né, de percebê-las com os instrumentos que nós desenvolvemos. Vou trazer outra matéria aqui, que essa aqui é de 27 de novembro de 2020. Eu até salvei ela, que às vezes, né, vão guardar. Físicos dizem ter detectado o quinto elemento, que ele chama aqui de quinta essência. Diz, uma dupla de físicos da Alemanha e do Japão acredita ter dado um passo importante para ressuscitar uma das teorias mais controversas da física, o éter. Alguns diziam que o éter existia no passado. Quando veio a teoria de Einstein, né, ele não disse que o éter devia ou não devia. Não tinha a obrigação da existência do éter. Como diz aqui, até Einstein, o éter era a substância essencial a partir do qual todas as partículas e ondas eram medidas. Era um meio, um fluido, onde essas partículas se moviam. E no qual elas se deslocavam. E esse éter, ele existia no espaço. É por isso que eu falei a questão do espaço hoje. Eles estão dizendo que só tem gás e algum pouco de partículas, ou seja, no passado, a concepção é que tinha o éter. E talvez, né, estão falando de matéria escura aí. Que será essa matéria escura? Aqui na matéria diz. Mas a teoria da relatividade especial dispensou o éter. Como defender o éter significava contrapor-se à relatividade. Teoria da relatividade de Einstein, que hoje é mais aceita ainda. O termo foi logo banido e criou-se muito preconceito em torno dele. Ou seja, nem sempre, às vezes, que para manter aquela concepção, aquele dogma, né, do momento, que na verdade é um dogma, ou seja, porque você ainda não comprovou, mas você torna aquilo como se fosse a ciência verdadeira, você descarta as outras hipóteses. Mas vira e mexe, né, a verdade vem à tona. Quanto mais se estuda, mais ela vem à tona. E diz aqui, não tem faltado tentativa de ressuscitar o éter, sendo que a versão mais moderna equivale ao chamado vácuo quântico. Vácuo quântico. Que descreve o vazio como uma sopa de partículas que surgem e desaparecem o tempo todo. Surge e desaparece o tempo todo, que da nossa percepção dos instrumentos que nós conseguimos fazer medições. Para quase todos os efeitos, aceitar o vácuo quântico significa de novo rebatizar o quê? O éter. Interessante, né? E que tem a ver isso com som? Se existir éter, se existir esse vácuo quântico, existe a possibilidade, quando Deus fala, escutem os céus, ouçam ó terra, os céus está ouvindo.
Continuando aqui a matéria diz, à medida que a radiação cósmica de um fundo de micro-ondas viaja, e a luz, pelo universo até ser observada na Terra, aí podemos ver essa imagem direita aqui, a direção na qual a onda eletromagnética oscila e é girada no ângulo beta. Esse ângulo de giro, a rotação pode ser causada pela matéria escura ou pela energia escura interagindo com aquela radiação. As regiões vermelha e azul mostram regiões quentes e frias da radiação cósmica de fundo, respectivamente. Pode ser a matéria escura ou pode ser o próprio éter. O que significa que se está fazendo rotação, é igual uma peça, né, que está se movendo dentro d'água, que quando se move dentro d'água, ele gera uma onda, e essa onda faz o quê? Faz que haja giro. Então esse fluido que existe no espaço está fazendo com que a luz também gire. Se tem giro, significa que não é vácuo. E que esse vácuo tem alguma coisa, que pode ser o éter. E se tem um meio de deslocar, então o som também pode ser deslocado, além da luz. Eu trouxe essas duas matérias que nós vamos ler aqui, algumas passagens da Bíblia que estão relacionadas com isso. Neemias 9,6 diz, só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus. Então a Bíblia diz que além do céu que está acima das nossas cabeças, que nós vimos com as nuvens, é azul, existe o céu dos céus, que seria o espaço. E todo o seu exército, diz que tudo quem fez isso aí foi Deus. A terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. Tu os guarda com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Então está dizendo aqui que nos céus existe um exército. Se nós formos ver de vez em quando, esse exército são o quê? Anjos. De vez em quando esses exércitos são estrelas, corpos celestes. E aí nós podemos ver aqui, ó, que quando Deus fala para nós, existem seres que estão acompanhando o que Deus está falando. Nós somos só nós, não. Por isso quando Deus diz, escutem céus, você não está ouvindo. Está ouvindo sim. Olha o que acontece aqui. Existe no céu um exército do céu. Que exércitos são esses? Olha o exemplo, Jó de 1, 6 e 7. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Satanás, nem se sabe que significa o quê? Adversário, ou opositor a Deus. Satanás é uma palavra que não é o nome de um anjo, significa o que ele faz, o comportamento dele. Ele se opõe a Deus, é Satanás. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, Yahvé, e disse, de rodear a terra e passear por ela. Então a Bíblia diz aqui que Satanás conseguia se deslocar da terra para o céu. Da terra para o céu, do céu para a terra. Se Satanás consegue fazer isso, os anjos também, os demais anjos também fazem. Então, quando Deus diz, escutem os céus, ouçam as terras, os anjos também, quando Deus fala, os anjos também que estão no céu estão ouvindo. Jó 2, verso 1 diz, e vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante Yahvé, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante Yahvé. Por que Satanás vinha se apresentar? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando Deus criou Adão e Eva, passou o governo da terra para quem? Para Adão. Só que quando Adão e Eva pecaram, o governo da terra passou para quem? Passou para Satanás, ou Lúcifer. E ele só foi tomado quando Jesus morre na cruz, vai para o céu, e quando ele volta. E quando Jesus volta do céu, depois da morte e ressurreição, Jesus fala aqui em Mateus, Mateus 28. Aí é que o governo de Satanás começou a perder o direito de representar, porque quem representava a humanidade até Jesus morrer, Satanás. É por isso que quando Jesus chega, diz aqui, Jesus fala em Mateus 28, 18, e chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo, é-me dado
todo o poder no céu e na terra. Mas Deus não tem todo o poder? Tinha, só que esse poder tinha sido passado para quem? Para Satanás. Quando Jesus torna-se humano, ele passa a ser o segundo Adão. E ele morre e garante a salvação para a humanidade. Aí ele passa a ser o representante da humanidade. Graças a Deus. Hein? Então Jesus aqui diz: todo o poder no céu e na terra foi dado agora novamente para ele. Então aqui, nessa época de Jó, que Moisés escreveu, é antes de Jesus vir tornar-se humano. Então aqui o contexto está correto. Satanás, nessa época ainda, é quem representava a humanidade. E ele só falava mal de nós. Mas o interessante é que Satanás e os demais demônios, eles depois ficaram restringidos aqui na terra. Mas os anjos de Deus ficam indo e vindo dos céus, ou seja, onde Deus se encontra, daqui na terra. Então, quando Deus fala determinadas coisas, não só é para nós, mas também é para os anjos. Ouvir o que está acontecendo. E quando Deus diz, toma por testemunha, e os anjos também são testemunhas do que está acontecendo. Tudo está ocorrendo aqui. Então aqui, Isaías 1, 11, 13, Deus diz assim, que a gente tem que ter muito cuidado com a nossa forma de adoração. Porque existe a forma correta de adoração. Que envolve mente, corpo e espírito. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Quem Deus tinha estabelecido o sacrifício de animais? Foi Deus que estabeleceu. Mas ele diz aqui, de que me serve a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Então, só o sacrifício em si, se ele não tiver da maneira correta, não tem sentido nenhum que você está fazendo. Deus fala aqui, ó, já estou farto dos holocaustos de carneiros. Então a gente pode trazer hoje de dízimo e de oferta. E de você dar folheto, de você dar estudo bíblico, de você fazer isso para a causa de Deus. Né? Como se tivesse o quê? Negociando com Deus. Da gordura de animais cevados. E nem me agrado de sangue de bezerros. Tem pessoas que dizem, basta fazer boas obras, ir lá, dar pão para os famintos, né? Vestir de roupa as pessoas. São coisas boas? São. Esses sacrifícios aqui eram coisas boas? Eram, porque elas representavam a Jesus que ia morrer na cruz, o Cordeiro. Foi Deus que ordenou, mas estavam fazendo de uma maneira que Deus não aceitava mais. Nem de cordeiros e nem de bodes. Por que Deus não aceitava mais? Deus diz, quando vindes para comparecer perante mim, ou seja, quando a gente vem perante Deus, quem requereu isso de vossas mãos? Deus está perguntando. Que viesse a pisar os meus átrios, ou seja, no templo, ou você aparecer na presença de Deus em oração. Às vezes a gente pensa que nossas orações também estão sendo ouvidas. Estão sendo ouvidas, mas não vão ser atendidas. Deus diz aqui, ó, não continueis a trazer ofertas vãs. Ou seja, então, oferta e sacrifícios que a gente faz, que a gente pensa que faz, ou seja, muitas das religiões cristãs estão se baseando em obras, pensando que as obras vão garantir a salvação. Jesus mesmo já disse que não. Ele mesmo fala, Jesus fala que fiz curas, milagres em nome dele, mas ele vai dizer, não vos conheço. Ele próprio Jesus fala sobre isso. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque as obras têm que estar aliadas à adoração verdadeira. E Jesus fala aqui, como é a adoração verdadeira? Olha o que Jesus diz aqui para nós. O incenso é para mim abominação. Ou seja, abominação, incenso. O incenso representava as orações. São as nossas orações. Gente. As vossas orações são abominação para mim. Abominação, quando é que Deus diz que é alguma coisa abominação? Quando ele na verdade odeia aquilo. Porque Deus odeia o mal, odeia. E algumas coisas que para Deus é abominação, comer animais impuros, ter relações, né, com parentes, Deus fala que é abominação. Homem ter relação com pessoas do mesmo sexo, com homem ou mulher, para Deus é abominação. Isso está escrito, é só você procurar na Bíblia. Então, as orações também podem ser abominação.
Ou seja, Deus odeia. E fala, as luas novas, os sábados, ou seja, as festividades. Que sábado é esse aqui? São sábados cerimoniais. Aqui não é o sábado do decálogo da criação, não. São os sábados, não é o sábado do sétimo dia. Aqui são os sábados. Que sábados são esses? São os sábados que eram os dias festivos que caía durante a semana. Pode ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ou inclusive o sábado ou domingo. E era um dia de descanso. Isso está na Bíblia. Convocação das vossas assembleias. Não posso suportar iniquidade. Então Deus está dizendo aqui que o problema aqui é que está havendo iniquidade. E o que é iniquidade? Nem mesmo a reunião solene, nem a reunião que ocorre com o povo, Deus não suporta mais. Isso pode ocorrer? Pode ocorrer. Pode estar ocorrendo? Pode estar ocorrendo. Então, o que é iniquidade? Eu vou trazer um exemplo aqui e Deus vai explicar o que é iniquidade. Isaías 1, 15 a 17, Deus fala. Por isso, na continuação, quando estendeis as vossas mãos, ou seja, para dar dízimo, para dar oferta, para fazer sacrifício, para participar das festas, escondo de vós os meus olhos. Ou seja, Deus retira a vista. E ainda que multipliqueis as vossas orações, que é o incenso, não as ouvirei. Então Deus está dizendo que não. Tem orações que não são ouvidas. Tem. Infelizmente ou felizmente, aí Deus é quem consegue avaliar. Tem orações que Deus não ouve. Mas por quê? Aí Deus explica. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Que sangue é esse? Aí nós podemos dizer, né? Quando Caim fez o sacrifício, né, de frutos, desobedecendo a Deus, que Deus disse que tinha que ser sacrifício de animal, ele odiou Abel e matou Abel. E Deus diz, o sangue de Abel clama. Ou seja, como eu falei no início, nossas ações hoje, meus irmãos, temos que ter muito cuidado. Olha, eu sou sincero. Nós cristãos apoiar aborto sem que haja risco da mãe, sem que a mãe esteja em risco de morrer, é complicado, meus irmãos, perante Deus. Só Deus pode decidir a vida e a morte de seres humanos. Ainda mais você tomar decisão sobre uma vida inocente, que é um feto. Que é uma criança que está ainda sem poder, sem capacidade alguma de defesa. A coisa é séria. Os países, eu vou dizer para vocês, os países que estão aprovando isso, eles estão sob maldição. Além das maldições que a gente já está passando na humanidade, esses países estão com mais maldição ainda sobre isso. Deus diz aqui, ó, mãos cheias de sangue, lavai-vos, purificai-vos. É isso que Deus diz. Lavai os vossos pecados. Purifique. Deixa, abandone. Tirai a maldade dos vossos atos. Ou seja, é os atos. Votar uma lei é um ato. Diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Procurai o que é justo. Ajudai o oprimido. Quem é que está sendo oprimido? Oprimido pelo pecado. Então, todas as pessoas que estão sendo oprimidas pelo pecado, nós temos a missão de ajudar a se libertar. Olha o que Deus fala aqui. Fazei justiça ao órfão. Quem é o órfão? Que não tem pais. Se Deus quer que nós façamos justiça a um órfão que já nasceu, imagine a uma criança que ainda está em fase de desenvolvimento e que tem que ser protegida. Deus fez um plano tão perfeito que o corpo da mãe é a proteção para esse feto. Deus, a coisa é muito séria. Tratai da causa das viúvas. Olha o que Deus está dizendo aqui. As viúvas são aquelas que perdeu o esposo, às vezes não tem filhos. São as pessoas desprovidas. São as pessoas que têm mais necessidade. É isso que Deus fala, mãos cheias de sangue. E aí, Deus chama isso de iniquidade. O que é iniquidade? É transgressão da lei. Desobediência
ao mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E eu vou dar um exemplo aqui. Ezequiel 28, 14 e 15 conta a história de Lúcifer, que é Satanás, que é adversário de Deus. O diabo, que é o quê? Enganador. A palavra já é de enganador. Ele é enganador e ele se opõe a Deus. Diz a Bíblia que tu eras o querubim. Querubim é um anjo de 4 asas, ungido para cobrir. Então ele aparecia na presença de Deus. E quando ele aparecia na presença de Deus, ele colocava as 2 asas, né, no rosto para se aproximar de Deus. Deus criou ele e estabeleceu como querubim ungido para cobrir. E te estabelecia. Ou seja, deu funções, deu ordens, deu missões para ele. No Monte Santo de Deus estava. Onde Deus está, aquele lugar chamado Monte Santo. No meio das pedras afogueadas andavas. Ou seja, ele era livre. Ele era perfeito. Perfeito era nos teus caminhos. Ou seja, que caminhos aqui são ações, são obras. É o que Deus fala aqui. Mãos. Mãos representam o que? Obra. Desde o dia em que foste criado. Ele era perfeito. Mas Deus criou a nós e criou também a Lúcifer com quê? Com a capacidade de arbítrio. Ou seja, ele, mesmo tendo todas as condições, ele mesmo assim podia escolher a desobedecer. E é o que ele fez. E a Bíblia, e Deus diz que isso é o quê? Até que se achou iniquidade em ti. O que é iniquidade? Transgressão da lei. Desobediência aos mandamentos de Deus. E alguns dizem ainda, né, que Deus aboliu os mandamentos. Será mesmo? Não, então quer dizer que não tem mais iniquidade. Quer dizer que as mãos nossas, não importa o que nós façamos, não mais estão cheias de sangue. Isso é falso. Tenhamos atenção, meus irmãos. Quem caiu e transgrediu foi o homem. Não foi a lei que caiu. Não foi a lei que pecou. Não foi a lei de Deus que transgrediu. Quem transgrediu foi o homem. Deus vai abolir o quê? O mal que tem dentro de nós. Como? Dando a vida por nós, ele vai nos dar o quê? Uma nova natureza. É por isso que Deus chega para Nicodemos e fala que nós temos que nascer o quê? De novo. Porque não dá para fazer uma melhoria em nosso ser. Nós temos que nascer de novo. É o que Jesus fala. E Jesus diz aqui, ó. Jesus respondeu, disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por quê? Porque não pode. Porque nós vamos continuar sendo iníquos. Nós vamos continuar sendo o quê? Transgressores da lei de Deus. É por isso que nós, mesmo sendo aceitos como filho de Deus, existe uma batalha dentro de nós. Porque Deus está implantando em nós uma nova natureza, segundo a natureza de quem? De Jesus. Mas a velha natureza está lá ainda, lutando para continuar viva. E é por isso que Jesus diz que você tem que o quê? Tomar uma decisão. Negue-se a si mesmo, carregue sua própria cruz e siga-me. E o que é a cruz? É a nossa velha natureza. É por isso que Jesus diz aqui, ó, Salmo 32, 1. Bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, sabe o que é? Feliz. Deus nos deu essa chance, meus irmãos, de nossa transgressão ser perdoada e nosso pecado ser coberto pelo sangue dele. E aqui Deus dá uma advertência. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca, meus irmãos, prosperará. Eu tive um contato com umas pessoas de muito poder e influência que faziam parte da maçonaria. E eu descobri que a maçonaria era controlada pelos jesuítas. E ao descobrir isso, alguns deles se revelaram a mim e tentaram me levar para o lado deles.
E disse que eu tinha condição de ter muito potencial, isso e aquilo. E quando eles viram que eu tinha tomado a decisão já do lado de Deus, da Bíblia, ele diz, olha, você nunca vai prosperar na sua vida. Eles disseram isso para mim. E eu tenho sofrido, viu? Eu tenho sofrido. Até ganhar num sorteio, eu não ganho. E eu sei que Satanás está por detrás. Porque a Bíblia diz que quando lançamos dados, Deus controla isso. Mas Deus também permite que Satanás, às vezes, controle os dados. Mas aqui a Bíblia diz que quem cobre suas transgressões nunca prosperará. Então eu posso não prosperar de acordo com o pensamento deles, né? De poder, de influência, dinheiro, riqueza, né? Talvez eu não prospere nisso. Talvez. Pode ser que Deus faça eu prosperar um pouco mais em relação a isso. Mas aqui, essas transgressões aqui em relação ao quê? E essa prosperidade em relação aos mandamentos de Deus. E diz, mas quem as confessa as suas transgressões, ó, e deixa alcançará a misericórdia. Eu convido a vocês. Eu tenho confessado meus pecados todo dia, porque eu sei, eu tenho consciência, igual a Davi. Tem pecado que a gente sabe que é pecado, ainda tem aqueles que nem sabem. E eu vou dizer para vocês, esses são a maioria. Os que a gente nem sabe. Eu vim descobrir coisa, mais depois de 20 anos, mais de 20 anos na igreja, coisa que eu estava fazendo errado. E Deus teve misericórdia de mim. Esperou mais de 20 anos para me revelar. Só Deus. Mas Deus diz aqui, ó, Salmo 51, 6 e 7. Eis que amas a verdade no íntimo. Deus gosta e ama se nós sejamos verdadeiros no nosso íntimo para com Ele. Confesse. Reconheça. E no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me. Isso foi Davi, quando depois passou aquele pecado que ele planejou, mandou matar o esposo da Batseba. Purifica-me com o sopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Por quê? Porque ele tinha pecado de sangue na mão dele. E eu digo para você, meus irmãos, tem algumas profissões que nós estamos envolvidos com pecados de sangue, sabia? Porque tem algumas profissões, vamos dizer, vender bebida alcoólica, você está com sangue nas suas mãos. Vender droga, você está envolvido com sangue nas mãos. Tem algumas profissões, meus irmãos, que a gente é mais ou menos. Mas tem outras, meu irmão, que não dá, não tem condição de você estar. Você está envolvido com sangue de pessoas inocentes. E aí, meus irmãos, tem que deixar. Tem que buscar outro caminho. Porque Deus quer que nós sejamos purificados. Deus quer que nós sejamos libertos. E Salmo 51, Davi diz, não me lances fora da tua presença. Eu também clamo a Deus todo dia. Meu Deus, não me retire da tua presença. Porque Deus pode retirar? Pode, Ele pode se retirar. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Quando é que a gente retira o Espírito Santo? Quando a gente desobedece tanto. A gente teima tanto que Deus diz, olha, não dá mais. Ele não quer ser salvo. Ele não quer ser purificado. Ele não quer ser perdoado. E olha, tenha certeza que Deus fica triste. Deus não voltou ainda, meus irmãos, porque ainda tem muitos que Ele deseja salvar. Mas vai chegar um ponto, meus irmãos, assim como chegou com Lúcifer. Ou Deus oferece o perdão para você, ou a guerra. Sabe por quê? Porque aqueles que permanecem no pecado vão guerrear contra Deus. Aqueles que aceitam o perdão, eles vão estar unidos a Deus. O que aconteceu com Lúcifer depois, quando ele se tornou iníquo? Ele chegou a um ponto que ele lutou contra Deus. E a Bíblia diz em Apocalipse 12, 7 e 9 que houve batalha onde? No céu. Miguel, que significa que uma palavra, que significa ou uma pergunta ou uma afirmação. Aquele que é como Deus. De qualquer forma, aquele que é como Deus, quem é? É o Filho, é Jesus. É o nome divino de Jesus. Os seus anjos, ou seja, Miguel é o arcanjo. Arcanjo significa chefe dos anjos. A Bíblia diz que Lúcifer é o que? Príncipe
Mas quem é o chefe de todos os anjos? É Jesus, é Deus. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E aqui o dragão significa o quê? A serpente. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Aqui Deus já deu um novo título para Satanás, né? Ele passou a ser o quê? Um dragão. Mas não prevaleceram, não prevaleceu, Satanás não conseguiu vencer. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então Deus uma hora expulsa aqueles que continuam desobedecendo. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, ó. Então, o que é o dragão? Dragão e a mesma coisa serpente, porque a Bíblia revela que a serpente provavelmente ela voava. E o dragão voa. E é chamado quem? Antiga Satanás, ou antigo dragão? É o diabo, que significa o quê? Enganador. E Satanás, adversário, opositor, que engana todo mundo. E ele foi precipitado. Por que ele foi precipitado na terra? Satanás, se Adão e Eva não tivessem aceito, meus irmãos, a tentação de Satanás, Satanás tinha sido destruído naquela época, de Adão e Eva. Como Adão e Eva aceitaram, ele foi precipitado aqui na terra, ou seja, ele passou a governar a terra, junto com os demônios que vieram junto com ele. Por isso que ele diz aqui, foram lançados. Ou seja, eles saíram, foram expulsos. Apocalipse 22, 10 a 2, Deus diz aqui que vai ter outra batalha. E essa vai envolver cada um de nós. E disse-me, não cele as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda. Ou seja, vai chegar um nível que você vai se tornando cada vez mais iníquo ou injusto e que você não volta mais. E Deus diz, quem é sujo vai sujando-se o quê? Mais ainda. Tem pessoas que começam a sujar no pecado e depois não conseguem mais se recuperar. Mas Deus diz que alguns que aceitam e confessam, Deus justifica. Quem é justo, seja justificado. Ainda dizer, cada vez mais nós devemos o quê? Continuar unidos a Jesus, para que nós sejamos justificados. Quem é santo, seja santificado. Deus vai o quê? Nos separando de quê? Separando dos maus costumes, do mau comportamento que Satanás tenta nos levar. É isso que significa ser santo. E eis que cedo sim, o meu galardão está comigo. Ó. Deus, assim como Jesus lutou contra Satanás, Jesus já está dizendo, eis que cedo vem. Meu galardão, o galardão é presente, para dar a cada um segundo a sua obra. Tanto para os que são injustos, como os que são sujos, como os que são justos e como os que estão se santificando. Cada um de acordo com a sua obra. Ah, então a obra tem a ver com a salvação? Tem. E com a perdição? Tem. A obra não nos garante a salvação, mas elas vão testemunhar ao nosso favor ou contra nós em relação à salvação. Porque pelos frutos Jesus diz, você conhece o quê? A árvore. Isaías 1, 18, 20 diz, vinde então, argui-me, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como o quê? Escarlate. Se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos, meus irmãos, como o carmesim, eles podem se tornar brancos. Aí Deus diz aqui, faça a escolha. Faça a sua escolha, meu irmão. Hoje, se você não fez até hoje. Se quiserdes e obedecerdes, a gente tem que escolher. Ah, quer dizer que, mas eu tenho a natureza ruim. Nós vamos continuar tendo a natureza ruim. Mas nós podemos escolher servir a Jesus. E diz Deus aqui, se quiserdes e se de obedecer, comereis o bem dessa terra. Essa promessa para Deus aqui dá para nós hoje e para a eternidade. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Hoje e na eternidade você vai ser devorado. Porque a boca do Senhor diz. Da mesma forma, quando Deus deu a lei para Moisés lá, para o povo de Israel, Deus deu as condições. Olha o que diz Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomam hoje o testemunho contra vós. Então os céus aqui estão de testemunho. Quem são esses céus aqui? Os anjos. Os anjos ouvem tudo o que Deus fala, meus irmãos. E a terra? Somos nós. De que tenho proposto a vida
e a morte. Ou seja, tem duas opções, ou a vida ou a morte. Não tem meio termo, não. Bênção e maldição. Ou você está sendo abençoado, ou você está sendo amaldiçoado. Deus diz aqui, escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Provérbios 8:10 diz, aceitai a minha correção e não a prata. O que é mais importante? É a prata. Essas pessoas me disseram que eu podia prosperar, né, no sentido de ganhar. Ficar rico, talvez, ficar famoso. Não, eu prefiro aceitar a correção de Deus. E o conhecimento mais do que ouro fino. Para mim, eu escolhi isso aí. E eu sei que não vai ser fácil. Não está sendo fácil, não mesmo. Mas eu digo para vocês, não tem período mais feliz e importante da minha vida desde que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Não tem. Antes e depois não há comparação. Eu já passei por muita coisa. Deus já me corrigiu em vários momentos. Mas é meu Deus, é meu Pai. E não vou abandoná-lo. Ele não me abandonou. Por que eu vou abandonar? Isaías 5, de 1 a 2 diz assim: agora cantarei, é um cântico. O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil. Cercou-a limpando de pedras, plantou excelentes vides e edificou no meio dela uma torre. E também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Quem é esse cântico? Isaías 5:5 diz: agora o que vou fazer com essa vinha? Farei saber o que hei de fazer com a vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Ou seja, derrubarei a sua parede para que seja pisada. Então, Deus colocou uma parede de proteção para todos aqueles que aceitam a Jesus. Mas quando você continua desobedecendo, se tornando uvas bravas, ou seja, desobediência, Deus retira essa parede. E quando retira essa parede, o que é que vem? Vem Satanás. E Satanás é quem te tentou pecar, mas depois ele que vai te destruir. É ele que faz isso. Porque a vinha do Senhor, aqui Isaías 5:7 diz, é a casa de Israel. E os homens de Judá são as plantas de suas delícias. E esperou que exercesse juízo. Deus está falando aqui de juízo. Juízo aqui em relação às viúvas, aos órfãos, aos inocentes, aos oprimidos. E eis aqui, Deus diz que pensou que tinha juízo, mas só tinha opressão. Será que está diferente hoje isso? Ah, não. A justiça, e eis aqui clamou. A justiça no nosso mundo está muito difícil. Eu agradeço a Deus por não estar na área judiciária, viu? Porque a área judiciária está difícil. Tem cometido muitos erros. Julgamentos, né? E decisões que não sei se Deus está a favor ou não. Mas a Bíblia diz aqui, ó. Segundo Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Alguns pensam que vai continuar assim indefinidamente. Vai acabar a pandemia, vai vacinar todo mundo, né? E aí estão dizendo que a vacina, né, que altera o DNA, não tem nada a ver, não vai, não tem não, né? É porque você não conhece quase nada, né, de ciência. Como tu vai alterar um DNA? Esse DNA vai entrar em contato com o teu DNA e não vai ter... não, mas ele não vai fazer contato com a célula. Isso é hipótese. Isso é hipótese. Não tem comprovação. Não, mas a gente fez testes, né? Fez testes com quem? Quem vão ser os testes? São os seres humanos que vão tomar. Porque você fez teste em laboratório, quer dizer que agora você tem garantido? Não tem. Uma coisa eu aprendi. O DNA é tão importante que Deus mantém ele em segredo. Dentro de onde? Dentro do óvulo e dentro do espermatozoide. Ele é refeito onde? Na medula. Se eu não me engano. E se me enganar, me desculpe. Não sei esses detalhes todos. Mas eu quero dizer o seguinte. Deus é longânimo para conosco. Não quer que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Então, depois da pandemia, pode ser que a gente tenha mais um tempo ainda, né, de
5.000 anos de gastança, né? De viagem, isso e aquilo, aí você agora vai extravasar, né? Porque já houve, né, a gripe espanhola e passou 2 anos e depois o mundo veio guerras e mais guerras e continua e as pessoas continuaram vivendo. E isso vai ser assim até Jesus voltar. Não vai ser isso o sinal do fim. Isso não é o fim. Jesus disse que o fim é o quê? E será pregado o evangelho a toda criatura como testemunho. E aí então virá o fim. É o que eu estou fazendo agora. Para você. Se você não tinha visto isso e agora está ouvindo, se Deus fez você vir assistir esse vídeo aqui, você está agora ouvindo o evangelho como testemunho. E aí vai vir o fim. E aqui diz, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, ou seja, você conheceu Deus, aceitou o evangelho, se batizou, Deus te deu poder para vencer e provaram a boa palavra de Deus, as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Ou seja, chegar, tomaram a decisão terrível que é abandonar a Deus. Pois assim quanto a eles, de novo crucificaram a Jesus, expondo Jesus ao vitupério. Aí, minhas irmãs, é muito difícil. Tenhamos cuidado com que nós, como estamos vivendo. Mas de vós, ó amados, Deus quer de nós não é esse caminho. Não é o caminho da perdição. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. É o que Deus quer para nós. Coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Deus, para aqueles que continuam em comunhão com Deus, obedecendo a sua vontade, as obras são valiosas. Deus sabe das obras, sabe do trabalho de amor para com seu nome, enquanto servis aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Tem que manter-se firme até o fim. Bem-aventurados, Jesus diz aqui, aqueles, ó, Apocalipse 22:14, aqueles que guardam seus mandamentos. Ó, algumas versões dizem que lavam suas vestes. Está errado? Não sei qual a versão está correta. Qualquer uma das duas são verdadeiras. Guardar os seus mandamentos para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Ó, meus irmãos, Deus tem esse propósito para nós, para mim e para você. Mas Deus diz aqui, ficarão de fora os cães. Cães aqui não é animal, não. São aqueles o quê? Que são destemidos opositores de Deus. São os cães. E os feiticeiros. Quem é feiticeiro? Feiticeiro é a pessoa que está envolto à mentira. Cria mentira para manter as pessoas presas. São os feiticeiros. Os que se prostituem, né? Fornicação, né? E sexo de determinadas formas corruptas, né? E vis. Os homicidas, né? São os assassinos. Deus não está dizendo aqui as pessoas que se defendem. Está em risco de morte e se defende, aí talvez mata alguém. Não é isso, não. Homicida é aquele que planeja a morte de alguém inocente. Os idólatras são aqueles o quê? Que continuam adorando as coisas erradas acima de Deus. E qualquer que ama, meus irmãos, aqui é sério, ama e comete a mentira. Então nós temos que nos separar da mentira. E aí vem a questão das fake news. E aí vem a questão, né, da terra plana. Aí vem a questão da forma da terra. Aí vem a questão se tem água em cima no céu ou não. Aí vem a questão se a lua de fato ela tem luz própria ou não. Porque tudo que Deus revelou na Bíblia é o que? É a verdade. Aí vem a questão lá de Josué, se o sol parou ou não. Foi o sol que parou ou foi a terra que parou? Meus irmãos, uma coisa eu aprendi. E eu espero não cometer o erro que Adão e Eva cometeram. E que você também não cometa. Deus diz, se comeres do fruto, certamente morrerás. Satanás chegou e disse o quê? Não, Deus não disse isso. Deus falou isso, mas não era isso, não. Na verdade, você vai ser como Deus. Ou seja,
tentar reinterpretar ou dar outra interpretação de algo que Deus falou claramente, quem será que está certo? É o que Deus falou claramente na Bíblia? Ou é a interpretação nossa mostrando algo que não está escrito? Olha, eu aprendi o seguinte. Jesus combateu Satanás com está escrito. Ele repetiu o que estava escrito. Ele não deu interpretação, não. Que nós possamos entender que tudo que está revelado na Bíblia é a verdade. Que Deus nos abençoe. Abençoe você e a mim. Que nós possamos ser vencedores e poder entrar na cidade celestial pelas portas. Já desejo a todos, né, um bom fim de semana, um bom ano novo. Não estou dizendo que esse ano novo você vai ficar rico ou que você vai, né, vai ter prosperidade, mas bom para os olhos de Deus. Que você conheça a verdade. Que você se liberte dos seus pecados. Que você prospere na obediência à vontade de Deus. Aí vai ser um bom ano novo. Esse ano novo, 2021, será um excelente ano. Se você alcançar isso. E um bom fim de semana na presença dos seus familiares. E já desejo também um feliz sábado, já nesse novo ano. Entre aspas, né? Porque na verdade o ano começa em março. O calendário gregoriano mudou o início do ano, mudou os meses, tentou mudar os tempos e as leis para poder manter a humanidade no engano. Mas a Bíblia nos revela a verdade. Que Deus nos abençoe. Um abraço a todos.